Gente, estamos falando do presidente Lula, estamos falando dessa linha de crédito. Vamos dar uma olhadinha no que o Lula falou hoje, aí saindo um pouco da campanha aqui em São Paulo e já dando uma olhada na campanha Brasil inteiro. Lula versus Bolsonaro. Lula diz que Bolsonaro inventou ser evangélico e que ninguém foi mais de esquerda que Jesus. Em comício nesta quinta-feira, na Bahia, o presidente Lula mirou o eleitorado religioso e disparou críticas a Jair Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente inventou ser evangélico e não segue os valores cristãos. Olha o que disse o presidente Lula. Eu acho que a gente tem um vídeo, né? Vamos ouvir? Eu fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém, ninguém. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho. Depois das eleições é tchau, tchau para o povo pobre desse país. Gente, eu não vou nem entrar no mérito, né? Se Jesus era de esquerda ou de direita, eu não vou discutir. Eu acho que tem dois pontos para a gente discutir aqui. Um é a questão de usar a eleição dentro da política, que está todo mundo fazendo, a direita faz isso amplamente, a gente vê toda hora o Tarcísio conversando lá com os evangélicos. O Lula tinha um pouco de reticência em fazer isso, sempre foi muito relutante, hoje está fazendo, fez isso com bastante vigor. E outro ponto também, e vou começar com a Carla, o presidente Lula falando, né, o quanto a esquerda se preocupa com os pobres, olha para os pobres. Tradicionalmente esse é de onde vem, né, esse olhar da esquerda. E a esquerda está exatamente com dificuldade de conquistar esse voto da periferia, de olhar para essa periferia que se tornou mais empreendedora. Ela está com dificuldade de conectar com ela, né, de conseguir esse voto, Carla. Ontem eu estava conversando com uma fonte que falou uma frase que é: a esquerda perdeu as ruas, né? E quando a esquerda perde as ruas, ela perde muito da sua força. E aí eu acho que são algumas questões, né? Eu acho que é preciso colocar a esquerda no divã. O presidente Lula, ele tem dificuldades em fazer meia-culpas aí, né? Ele é muito bom no palanque quando ele aponta as críticas dos adversários, mas falta à esquerda um pouquinho dessa autoavaliação, na minha opinião. E aí, Raquel, para falar de religião, é uma outra coisa que também, quando a gente fala da violência que não combina com a política, né? O Estado é laico, deveria ser, mas é quase que uma utopia a gente conseguir achar que a gente vai deixar a religião de fora, que ela já foi mais do que inserida nesse processo eleitoral nos últimos anos, né? E a gente viu essa força da população evangélica crescendo. O Bolsonaro capitaneou isso muito bem. O presidente Lula, como você falou, ele resistia um pouco a entrar, mas teve que entrar na disputa por esse voto evangélico em 2022. Nessa semana, ele fez um evento de sanção dentro do gabinete lá, na sala de audiências, né, ali ao lado do gabinete dele, para sancionar o Dia Nacional da Música Gospel. Recebeu um grupo de evangélicos, incluindo ali o deputado Antônio de Paula, que já tinha falado muitas coisas ruins do próprio presidente, né? Estava lá também a deputada Benedita, representando a bancada evangélica. O presidente Lula sabe que não só para se eleger precisou tentar chegar nesse público, como para governar e precisa da governabilidade, precisa fazer acenos para a bancada evangélica. Então, é uma questão que é muito delicada, com uma linha muito tênue. O governo não pode não olhar
para as mais diferentes. E aí eu acho que não é só a religião evangélica, né? A gente tem que pensar que as matrizes religiosas precisam ser olhadas. O Brasil era um país católico, que tem uma força evangélica, que tem várias outras religiões. O governo precisa olhar como, né, para cuidar, talvez, e pensar nessa população como um todo. E aí, para governar, é uma bancada muito forte aqui em Brasília, que é difícil o presidente se manter alheio às questões dessa bancada, né? Então, como é a do agronegócio, por exemplo, uma bancada que não dá para você governar e não debater e não dialogar. Então, é difícil você deixar a religião de fora como deveria, né? Agora, em época eleitoral é ainda mais complicado, e aí é isso. O Lula antagoniza com o Bolsonaro, porque no fundo, eles disputam esse público, Raquel, que é um público que ajuda bastante no processo eleitoral e tem sido muito utilizado, e eu não vejo como, na verdade, isso retroceder. Eu acho que é uma disputa que está posta e vai ser cada vez mais difícil de tirar isso da política. Léo, sua análise também sobre as duas discussões de fundo da fala do presidente, né? A religião na política e o diálogo da esquerda com os mais pobres. Olha, eu não me incomodo, na verdade, né, que diferentes governos, né, atores do Estado dialoguem com todas as religiões, porque um Estado tem que ter diálogo com todas as religiões, tem que atender e proteger as religiões. É claro, não a parte das religiões que pedem o fim e a morte de outras pessoas, isso aí você não tem que proteger, isso aí você tem que emparedar essa parte, né? Agora, de resto, tem que ser garantido, porque, inclusive, a liberdade religiosa é um preceito constitucional. O que me incomoda só é quando a liberdade religiosa se confunde com uma tentativa de transformar em soufflé o Estado laico, né? O Estado laico, o pessoal confunde tanto, sabe? Ou faz de conta que confunde para poder criar. Estado laico não é um Estado que nega as religiões ou ataca as religiões. É um Estado que, exatamente por proteger todas as religiões, não pode ter uma religião do seu coração. Imagina só, né? E aí, indo mais a fundo, porque quando a gente fala de evangélicos, gente, é uma coisa ampla. Não existe evangélicos, existem evangélicos é um grupo muito grande, com multifacetado, sabe, com diferentes dimensões, com opiniões, inclusive, diferentes sobre temas como aborto, por exemplo. Lá dentro dos evangélicos tem gente que é a favor e contra, né, o direito ao aborto. Então, é muito multifacetado. Mas imagina se um presidente pegasse uma denominação religiosa, por exemplo, favorecesse a Igreja Universal do Reino de Deus em detrimento à Assembleia de Deus, ou privilegiasse a Igreja Católica em detrimento a todas as outras. Então, como aconteceu ao longo da história da humanidade. Então, o que aconteceu, isso, para evitar isso, a gente tenta deixar separado. Então, eu ficava, pode dizer isso, porque eu criticava quando a família Bolsonaro transformava as instalações públicas em locais de culto, que na minha avaliação não são, né, e não deveriam ser tratadas como, e também eu critico quando o governo federal também acaba produzindo esse tipo de governo Lula acaba produzindo esse tipo de imagens. Eu acho também equivocado dito isso, né? Ou seja, o governo tem que defender tem que defender a liberdade religiosa, tudo e garanti-la acima de tudo. Agora, até aí, né, utilizar e garantir que o Estado, as estruturas de Estado sejam ocupadas por uma ou por outra, eu acho equivocado. Agora, com relação à questão dos mais pobres, né? Essa discussão é uma discussão que ela vem de tempos, né? Como a esquerda ela perdeu a tração junto a determinados grupos. Há um debate longo que a esquerda, não só por conta da questão da evolução do mundo do trabalho, mas a esquerda, quando ganha o poder, como assume o poder, se encastela e para de fazer uma coisa que os partidos de esquerda eram muito bons, que era um trabalho de base, né? E aí esse trabalho de base acaba sendo preenchido por outros grupos, né? Ou você tem cidadãos que não se sentem acolhidos pelo Estado por algum motivo, e aí as redes que são produzidas, as redes sociais que fazem parte de igrejas, de templos, nos locais mais pobres, acabam muitas vezes suprindo essas demandas, essas necessidades, né? Acolhendo, garantindo, ajudando a conseguir emprego, tudo isso mais, protegendo, né? E vem junto com toda uma dimensão de narrativa, de empreendedorismo, de tudo isso mais. Nega-se o Estado porque o Estado antes tinha negado essas pessoas. Então, há um trabalho para você recuperar
e tentar colocar o debate da esquerda como a esquerda acredita que deve ser debatida, a esquerda vai ter que voltar a amassar barro, a pisar no chão. Não é que a esquerda não faz isso, faz, mas é só uma parte da esquerda. Não necessariamente aquela que está no poder, ou não necessariamente aquela que domina simbolicamente os discursos. Né? E é por isso que lá atrás, em 2018, quando teve aquele ato de campanha no Rio de Janeiro com artistas, o Mano Brown ficou muito irritado, foi no palco e falou: vocês não estão entendendo, né? Esse é o ponto. Vocês não estão entendendo. Não é isso aqui. Não é falar para bolha. Né? Não é falar para bolha. Não é falar para Santa Cecília, Vila Madalena, Pinheiros, Perdizes, Pompeia. Isso aí já vai dar com bolos, por exemplo. Né? É como você retoma o diálogo em outras partes da cidade. Né? E aí é interessante. Né? Só para terminar, Raquel, desculpa tocar isso, até porque eu sou da periferia, a gente vê o que está acontecendo lá, né, com relação a isso, essas dinâmicas, né? E você tem muita gente que historicamente era de esquerda que se não via mais representado no que pese ter ações, ter políticas do governo Lula e tudo, só não se via mais representado nas suas aspirações, não quer mais simplesmente aquele mínimo suficiente, tem outras demandas. Que acabou, na verdade, caindo no colo de redes de vereadores ligados ao Centrão. Você tem recurso, tem emenda que pinga na Câmara, que vai depois para a base, né, que acaba se cooptando ou trazendo pessoas para dentro do processo, não compradas, não é isso, mas com uma outra narrativa, uma narrativa pragmática, tudo isso mais. Então, a disputa, você vai pegar, você tem áreas como Capela do Socorro, Grajaú, entre outras áreas, que você teve vitórias do Centrão, de Ricardo Nunes, e não da esquerda, onde historicamente ganhava. Então, tudo isso entra no jogo, disputa centrão, emenda, narrativa, sonhos, tudo, né? O desafio da esquerda vai ser grande, mas ou ela começa a fazer todo esse processo agora, ou ela vai perder o bonde da história.